Momento Cindy Lojas. Oferecimento Cindy Celular. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao programa Momento Cindy Lojas. Franquias, um segmento que está em constante expansão no Brasil. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising, o setor de franquias faturou cerca de 117 bilhões de reais em 2013. A expectativa para este ano é de que haja um crescimento em torno de 12% no Brasil. E a previsão para Goiás é bastante positiva. A expansão do segmento deve chegar a 40%. Esse é o nosso assunto hoje. Estamos recebendo em nosso estúdio o diretor de expansão e marketing do grupo QG Jeitinho Caseiro, Guilherme Carvalho. Conosco também Paulo Renato Adorno, gestor de negócios do Sebrae. Boa noite e obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Lila. Boa noite. Como explicar esse crescimento, né, desse segmento de franquia no Brasil e em Goiás? Foi a inserção da classe C, né, na economia e principalmente a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, onde hoje a gente percebe cada vez mais a dificuldade do trânsito em termos de deslocamento. Isso fez com que a abertura de negócios próprios ou do sistema de franquias possibilita uma melhoria na condição de vida, né? No ganho de tempos, né? E para que isso aconteça realmente, que isso se torne realmente um sucesso, um sonho seja realizado, o empreendedor ou o candidato a franqueado, ele tem que estar em busca dessas informações. Quais são essas informações para montar esse negócio no sistema de franchise? Primeiramente é saber o que a franqueadora oferece, né, em relação à outra, destacando a questão das taxas, que são o quê? A taxa de publicidade, a taxa de franquia, a taxa de implementação do próprio negócio, né? Se for um negócio na rua ou no shopping, ver a questão do investimento, da adequação do ponto e até mesmo a questão do próprio investimento. Lembrando também que, diante de todas essas taxas, é necessário lembrar do capital de giro. Não é simplesmente investir em uma franquia que hoje é em torno de 15 mil reais, aproximadamente 1,5 milhão, simplesmente investir nesse negócio. Tem que ter o capital de giro para se manter no mercado. Onde que surgiu a primeira franquia? Como que é a história da franquia? O segmento de franchise ele deu origem principalmente nos Estados Unidos, né? Lembrando na questão do segmento de alimentação, que é um segmento bem procurado, né? Principalmente pelos empreendedores e do público feminino, né? Onde é vista a questão do retorno imediato do valor investido, né? E a gente pode destacar na questão da sanduicheria, a gente tem como exemplo o McDonald's, né? Que depois foram surgindo novas marcas, né? E até mesmo o QG entrou nessa área, né? Depois de um tempo já de expansão da sua própria rede, né? Eles viram que a questão da inserção desse produto ia ter um diferencial na rede deles. Certo, e um exemplo, né, lógico, é o QG Jeitinho Caseiro, é um exemplo que deu certo. Como que surgiu? Como que eles perceberam, eu vou fazer a franquia e vai dar certo? Como que foi a história? Lila, o QG surgiu há 33 anos atrás, junto com a inauguração do Flamboyant, e na época a gente trabalhava somente com pastéis no mix. No ano de 2000 a gente ingressou o grelhado no mix, e isso deu uma expansão, porque não só a gente passou a vender pastéis na hora do lanche, como a gente ampliou o mix, principalmente na hora do almoço, e que a gente consegue, assim, então, pagar o custo de ocupação de shopping center, por exemplo, com uma venda o tempo inteiro, com pastéis, grelhados e sanduíches. Então, hoje o QG completa esse ano 33 anos de história. Mas como que a questão da franquia, qual foi o diferencial a partir do momento que o grupo resolveu investir em franquia, ser um franqueador? Lila, a gente chegou até a ouvir em que país do mundo vinha o QG. QG é de São Paulo, QG é de Minas, QG é dos Estados Unidos.
E, na verdade, quando a gente ouvia de nossos clientes, eu quero montar esse negócio, eu sou de Caldas, eu sou de Uberlândia, eu quero levar esse negócio para minha região. Foi o cliente que veio em busca e despertou o empresário para isso? Isso, o cliente despertou. Olha, que interessante. E com isso a gente, meus pais são fundadores desse negócio e eles sempre foram muito pé no chão. Então, ao invés de a gente começar a expansão, o primeiro trabalho que a gente fez foi o trabalho de casa, de organizar e estruturar a empresa. Então, nós começamos a estruturação em 2006, contratamos uma consultoria de São Paulo para formatar todo o nosso negócio e 4 anos depois a gente inaugurou a primeira loja em Anápolis. Eu costumo sempre frisar aqui, montar um negócio no segmento de franquia é fazer uma relação como uma relação de casamento. É o que, na verdade, é o ganha-ganha. Se o franqueador vai ganhar, o franqueado também. Qual foi o momento que vocês sentiram que estavam seguros, prontos para serem franqueadores? Lila, franquia é uma transferência de know-how. Então, quando a gente precisa, quando estar seguro? Na verdade, a cada dia a gente tem que melhorar. Nós pegamos 33 anos de história, 33 anos eu brinco em todas as reuniões com novos candidatos, são 33 anos levando tapa do mercado e a gente precisando se reinventar a cada dia com mais velocidade. Na verdade, 100% preparado, nenhuma rede está 100% preparada. Por quê? Nós temos que assumir que o mercado de hoje não é o mercado de amanhã. Então, a gente tem que se estruturar, ganhar velocidade para que a rede cresça com solidez. Na prática, como que funciona isso do franqueador? Ele tem que prestar uma assistência? Como que funciona? Na verdade, os primeiros itens, né, que a franqueadora tem que oferecer para esse candidato, primeiramente, ajudar na escolha do ponto, né, passar todas as informações que o documento oficial no sistema de franchise é a circular de oferta, né, dizer realmente o que aquele pacote ali é composto, né, zelar pela marca, né, não colocar qualquer perfil de empreendedor para entrar na sua rede, simplesmente por ele ter o valor a ser investido, né. Existem alguns clientes que a gente atende no Sebrae que, na verdade, chega lá o esposo que quer montar o negócio para a esposa, né. Esse tipo de negócio não funciona, na verdade, né. Por quê? Porque a pessoa tem que se identificar com aquele negócio, se sentir parte daquele negócio, né. Eu costumo dizer que as mulheres têm uma aceitação maior no mercado, principalmente na questão do próprio consumo. Você gostar de determinada marca, determinado produto, não quer dizer que você realmente quer ali estar assumindo aquele negócio, né. E o interessante para o franqueador é o quê? Saber escolher o perfil adequado para a expansão da sua rede, para que tenha uma continuidade no que foi feito anteriormente para chegar nesse sucesso. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas, hoje falando sobre o mercado de franquias. Quais são os segmentos hoje mais procurados para franquias? Bom, pelos clientes que a gente atende no Sebrae, a grande procura é pelo público feminino, né? Hoje a gente pode destacar a nível do estado a questão da beleza, né, e bem-estar, a parte de alimentação e a prestação de serviço. A nível de Brasil, a gente pode destacar que hoje o segmento mais procurado é o ramo de hotelaria, né? Mas a gente não percebe essa evolução aqui no estado. Beleza, o que é? São salões? O que, por exemplo? São salões de beleza, estética, manicure, né? Toda essa parte envolvida para esse consumo excessivo das mulheres. É interessante isso, né? Porque é uma coisa que impensável há um tempo atrás. Na verdade... E é mais uma especialização. A franquia também tem muita questão da especialização, né? De um público, de um alvo muito definido. Não? Na verdade, a gente percebe... Por exemplo, só faz unha, o outro só faz... Na verdade, a gente percebe hoje essa diversificação de segmentos, principalmente para facilitar o público, né? E a gente percebe que qualquer negócio que você vai abrir hoje, o público feminino ele é fidelizado naquilo que ele quer consumir, né? Ou quer realmente fazer parte. Então, em relação à facilidade, foi percebido a questão do tempo. O tempo hoje, ele vale
a questão do dinheiro, né? Então, essa facilidade de você fazer uma manicure dentro do próprio shopping, agregando no mesmo local toda aquela prestação de serviço, faz com que facilite ali a questão do deslocamento, né? Além do mais, de ter um atendimento personalizado. Para o nosso negócio, por exemplo, o trânsito contribuiu extraordinariamente para que as pessoas deixem de ir em casa para almoçar, para fazer um jantar, e eles passam a fazer próximo ao mercado de trabalho, onde eles estão. Então, o crescimento do segmento de alimentação vem muito em fruto disso, tanto do trânsito, quanto também das mulheres ingressadas no mercado de trabalho e que não deixaram de cozinhar em casa. Um outro público que tem sido bem frequente são os estudantes, né? Em determinado período escolar, algumas escolas estendem o período, né? Não só pela parte da manhã, quanto também pelo período da tarde. Isso facilita na questão do deslocamento, né? A gente percebe... Estudantes, no caso, são clientes de franquias de alimentação. Isso. A gente percebe um movimento bem grande, principalmente no horário do almoço, nos shoppings, né? E a gente vê que essa diversificação de área de alimentação, principalmente a parte de sanduíches, que não seria o mais adequado, né? O número de consumo dentro do shopping, ele é assim, exorbitante. No nosso negócio, o estudante realmente ele tem uma representatividade muito alta, porque ele tem pouco dinheiro. Às vezes o pai dá uma mesada e ele prefere reduzir o que ele consome no dia para poder guardar para uma balada, para uma boate. Então, acaba que com o nosso ticket médio que a gente tem aí na faixa de, a partir de R$ 6,99, você come um pastel com refrigerante e uma batata frita, por exemplo. Então isso agrega muito para a gente atrair esse público estudante. Mas a franquia é mais voltada para a classe C ou não existe isso? A classe C, há uns 3, 4 anos atrás, aproximadamente, não tinha essa oportunidade da mesma forma que tem hoje, né? Então isso faz... Não consumia da mesma forma? Não consumia da mesma forma, né? Então, as pessoas hoje conseguem fazer um planejamento em termos não só pessoal, mas até mesmo familiar, né? Então, e o mercado? Existe mercado para expandir o interior do estado? Como é que está? Então, em relação a isso, a previsão até 2015 é a abertura para 148 shoppings no Brasil, né? A gente percebe que clientes que vinham das cidades do interior para a capital para fazer esse consumo, hoje elas já não estão fazendo isso com frequência. Algumas cidades como, por exemplo, Rio Verde, Catalão, Itumbiara, está tendo uma procura muito grande. A gente tem o que a gente chama de território, né, que foi feito com certeza na formatação da franquia da QG. Existem alguns pontos, principalmente no quantitativo de habitantes daquela cidade, né, onde os investidores, principalmente das áreas de shopping, perceberam o quê? A facilidade a dar esse acesso nas regiões. Isso não evitando que essas pessoas fizessem o deslocamento até a capital, mas isso vai facilitar e aquecer a economia do próprio município. Vocês investiram também, né, franqueados no interior do estado. Como que tem sido essa resposta? Olha, Lila, a resposta é positiva, a resposta é boa, porém, lógico que a gente tem que adequar para a realidade da cidade. Então, por exemplo, Águas Lindas, a gente está falando de uma cidade, apesar de estar no entorno de Brasília, ela tem uma população muito inferior ao de Goiânia. Então, nós não podemos comparar o nível em posicionamento e faturamento de um shopping com o outro. Hoje, eu costumo dizer que, como a expansão de shoppings está acirrada, a primeira área que acaba no shopping é a praça de alimentação. Então, o que isso faz com que os custos aumentem a cada dia mais, porque tem muita marca querendo entrar no mercado e nós não podemos perder tempo. Hoje o QG nós estamos com uma política muito mais cautelosa em negociação com o shopping center para não atrapalhar a rentabilidade e a lucratividade do nosso franqueado. Porque no interior a margem é menor? Não porque o volume de vendas é menor? Não que a margem é menor, o volume de vendas é menor, porque é uma população, isso depende também muito de cada região. Se eu pegar Rio Verde,
tem um perfil muito diferente de Anápolis, por exemplo. Então, isso depende muito do posicionamento do shopping, mas a tendência é que no interior o faturamento, o fluxo médio do shopping seja menor do que na capital, até porque o consumidor ele não está tão acostumado a ir em shoppings. Existem aqui mesmo na própria capital que determinadas marcas não conseguem entrar naquele shopping, porque o shopping faz um quantitativo, ou seja, o fluxo que está sendo oferecido por segmento, e ele percebe que determinada marca não é para o público dele, né? A gente percebe que até isso interfere. Se você pegar um produto que está sendo comercializado, se for para o público errado, você vai estar fazendo investimento totalmente de uma forma incorreta. Quais as redes de franquia que deram mais certo no estado de Goiás e por que você acha que isso aconteceu? Qual que foi o diferencial dessas redes? Na verdade, o que ele fez é o seguinte, ele vestiu a camisa no seu negócio, ele percebeu que o seu produto é de qualidade e é um produto diferenciado, então ele foi o quê? Ele fidelizou o cliente dele e fortaleceu sua marca no mercado. Então, isso possibilitou com que ele tivesse a oportunidade de fazer a expansão. É o quê? Repassar o seu know-how. Tá certo. E você quer abrir uma franquia? Fique com a gente, as dicas no último bloco. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas, hoje falando sobre o mercado de franquias. Então, quem quer abrir uma franquia, qual o primeiro passo, o que a pessoa deve fazer? A primeira coisa que o candidato a franqueado tem que fazer é identificar com aquela marca, né? Analisar realmente se aquele produto ou serviço que está sendo procurado é a melhor opção. A gente aconselha que faça uma busca de informações de pelo menos 3, né, marcas diferenciadas do mesmo segmento. Buscar todas as informações referentes ao investimento, né, que vai ser investido naquele negócio. Em relação à questão das taxas, né, o ponto comercial deve ser aprovado juntamente com a franqueadora, né, e além do mais, verificar se aquele valor a ser investido está condizente com as economias que ele tem. Tem que ter empatia. Não adianta, por exemplo, no segmento de alimentação, não adianta entrar, existem alguns mitos que eu vou ficar rico muito rápido, eu vou ganhar dinheiro, eu não vou precisar trabalhar mais, eu vou tirar férias de 30, 60 dias por ano. O segmento de alimentação, ele tem que entender que sexta, sábado e domingo são os piores dias, são os melhores dias de movimento, o que acabam sendo os dias que eles trabalham mais. A pessoa está em casa agora, quais são as opções de franquias que tem, quais segmentos? Eu ia dizer em relação a isso, os segmentos eles são bem diversificados, né? A melhor opção seria o quê? Participar em feiras, que é uma grande opção, onde você tem uma concentração de oportunidade de negócios, né? E até mesmo decidir pelo seu próprio negócio ou pelo negócio de franquia, né? Também no site da própria Associação Brasileira de Franchise, que tem ali destacado por segmento, por valor investido e por região. Hoje existem franquias até de escritório advocatício. Pois é, isso que eu estava querendo chegar nesse ponto, para quem está em casa e não pode ir na feira agora. Quais as opções que existem? As opções são inúmeras. Hoje, você precisa analisar dentro do site da BF, que lá dentro você tem alimentação, vestuário, moda, beleza, saúde, escola de idiomas. Então, isso vai muito do perfil, lembrando. Isso que a gente está falando, né? Tem, quer dizer, quem gosta da área de educação, existe uma franquia, sim, moda, né? Sim. Que tem muitas. Franquia tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, o importante é saber qual é o melhor modelo de negócio para a pessoa e quanto ela tem capacidade de investir. O resto é começar o trabalho de pesquisa, que aí o Sebrae faz muito bem. Ele ajuda na pesquisa, dá uma assessoria boa, dá uma assessoria para que o franqueado ele erre menos na escolha. Qual que é o mínimo que a pessoa tem que ter para iniciar uma franquia? Hoje, a partir de R$15 mil, você já consegue fazer um investimento, principalmente no segmento de serviços, né? Mas existem franquias hoje aí, até o máximo de R$1,5 milhão, você tem condições de investir numa
num negócio desse. O que as pessoas fazem errado que uma franquia não dá certo? Lila, Qual é o principal erro? é achar que ela não vai precisar trabalhar. Franquia é como se fosse um novo negócio. O que diferencia? Existe um know-how, então você tem uma assessoria, você tem um suporte quanto a sistema, você tem um suporte quanto a marca, você tem um suporte por trás. Porém, do balcão ali de atendimento para fora, é o próprio franqueado que tem que cativar, ele tem que trabalhar a operação dele para que o produto saia com qualidade, com rapidez. Então, e isso é o dia a dia. Ele achar que ele não precisa ficar no dia a dia da operação, que ele vai ter sucesso, isso é um dos piores mitos. Tá certo. Isso no Sebrae também deve chegar muitas pessoas lá pedindo essas informações. Tem algum exemplo de uma pessoa que foi lá, eu quero fazer essa franquia e foi muito bem sucedido, o que aconteceu, o que ela fez, e outro que não deu certo? Na verdade, se tiver 2 cases para a gente comparar. Tá. Como eu tinha falado anteriormente, o segmento de beleza está bem procurado, né? Nós tivemos a oportunidade de atender uma empresária e ela tinha um negócio bem voltado na questão de sobrancelhas, cílios, enfim, essa parte toda de estética, né? Hoje, em um período de 1 ano e meio, a gente fez essa assessoria com ela, fizemos o processo de formatação, né? Ela teve a oportunidade de lançar a franquia dela na Feira do Empreendedor esse ano com a gente e o negócio dela tem dado um resultado bem positivo, né? Antes da gente finalizar, ela já tinha um número muito grande de pessoas interessadas em investir. Mas eu posso destacar 4 itens para que o negócio realmente dê certo. Pela franqueadora, é o quê? Realmente selecionar o perfil do franqueado ideal, tá? O segundo item seria o quê? Verificar realmente se a pessoa se identifica com aquele negócio, né? O segundo item é a questão do ponto. Isso é, assim, fundamental. E a questão também é a gestão do negócio. Então, a nossa orientação é o quê? Independente do segmento, independente do valor a ser investido, a pessoa tem que fazer um plano de negócio para saber se aquele negócio realmente vai dar certo. Você até tem que ter toda uma estratégia para saber se é a melhor opção também investir numa franquia. Às vezes, ela não tem esse perfil, né? O grande item que eu falo, a restrição, na verdade, seria, o quê? Pessoas que não conseguem seguir normas. Então, pessoas que querem ter a sua vida, como se diz, aberta, né? Não consegue seguir padrões, ela não tem o perfil para fazer parte de uma rede. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria, inclusive, que vocês deixassem um recado para quem está nos ouvindo, né, e tem interesse em investir no mercado de franquias. Olha, no nosso negócio, quem tiver interesse, entre no site www.qgjeitinhocaseiro.com.br e lá você vai ter um monte de informações e vamos agendar a primeira reunião para prosseguir, que precisamos expandir. Não perde a chance, né? Lógico. E no nosso caso, né, seria orientar esses candidatos a franqueados que pudessem estar procurando o Sebrae, né? O nosso atendimento é gratuito e pode ser agendado pelo 0800, né, que é o 0800 570 0800. Nós estamos lá para atender as pessoas que tiverem interesse nesse segmento. Lembrando que montar um negócio de franquia, na verdade, é realmente querer colocar a mão no chifre do boi, né? Não é simplesmente achar que vai brincar de estar abrindo um negócio. Certo. Muito obrigada pela presença de vocês Obrigado. aqui no nosso programa. Obrigado. O Momento Sim de Lojas está chegando ao fim, mas você pode rever essa entrevista por meio da internet em 2 endereços que aparecem aí na sua tela, no portal da PUC TV Goiás e no site do Sim de Lojas. Se você quiser sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas, fale com a gente por meio do nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais e envie também o link para os seus amigos. Uma boa noite e até a semana que vem. Momento Sim de Lojas. Oferecimento Sim de Celular.